muito carinho, com muito amor, que estamos reunidos novamente nesta noite para mais uma reunião virtual do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Lembrando novamente aos pais que coloquem seus filhos para assistirem às aulas da pré-mocidade e da evangelização que estão sendo disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita, pelas irmãs Rose, Regina e Clarice. São aulas muito interessantes e não deixem de colocar seus filhos para assistir. Agora vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos relaxar nossos corpos e nossas mentes e nos conectarmos aos protetores desta casa, Felício Lucchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, juntamente com os protetores da Casa do Caminho, Jerônimo de Macedo, Pedro Travellini, João Querino da Silva, José Ângelo Rodrigues, Mariana Justiniano Ângelo, que derramem bênção sobre nós, sobre nossos familiares, onde quer que se encontrem neste momento, e todos vocês que estão acompanhando de seus lares, formando elos de luz e fluidos energéticos para que possamos receber e compreender os ensinamentos do Cristo. Vamos elevar nossos pensamentos numa mesma frequência vibratória de amor, esperança e alegria, buscando coragem e fé para vivenciarmos as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gratidão a Deus e a Jesus esteja sempre presente em nossas mentes e nossos corações. Que nossos caminhos sempre sejam iluminados e que portas se abram para que todos os obstáculos sejam superados e que nossa intuição nos leve a tomarmos decisões acertadas em nossas vidas. Que os médicos espirituais estejam sempre presentes ao nosso lado, injetando medicamentos em nossos corpos e nossas almas. Que os enfermos, nos hospitais ou em seus lares, recebam o alívio de suas dores e a cura necessária para as suas matérias e seus espíritos. Tenham fé quando as forças lhe faltarem, porque a fé renova as energias e nos coloca em conexão direta com Deus através da prece. Permaneçam conectados e sintam a presença da espiritualidade amiga, preenchendo nossos corações com otimismo e esperança, crendo num amanhã melhor. Pai nosso que estais no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa palestra será proferida pelo nosso amigo, nosso irmão, da Casa do Caminho de Lourdes, Aderbal Facundo de Souza. Muito obrigada pela sua presença nesta noite. Eu que agradeço. Meus irmãos, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos os nossos irmãos, iluminando os nossos pensamentos, nos equilibrando e trazendo muita paz aos nossos lares.
Há coisa de 2 meses estivemos aqui, por meados de junho, falando naquela oportunidade, era a data recordada na Casa do Caminho, sobre João Evangelista, né, dos apóstolos. E foi uma exposição muito gostosa, tivemos muito prazer em estar naquela noite fazendo aquela exposição, assim como hoje novamente. Eu agradeço muito a casa por ter dado esta oportunidade. Em nome dos nossos irmãos de Lourdes, agradecer, sabendo que lá estão atentos o que nós vamos colocar aqui. Quando a Nancy me convidou para vir mais uma vez aqui, hoje, na data de hoje, para falar para os nossos irmãos, eu disse: Nancy, eu tenho uma especialidade de incentivar as pessoas, de trazer aquele lenitivo de esperança, mostrando a verdade, apesar das vezes ser dolorida, né? Mas a gente, nesse momento que nós estamos vivendo, eu achei principalmente que seria esse o tema ideal para falar sobre hoje. Então hoje não é um tema especificamente, vamos falar sobre a situação em que estamos vivendo hoje, não só no Brasil, porque antes eram localizados, hoje é universal. Nós estamos atravessando uma crise grande e cujas consequências nós não sabemos do que vem pela frente, que é a Covid-19. Veja quanto problema ela tem trazido para a economia, para a saúde das pessoas, para o equilíbrio das pessoas mais desequilibradas, que não tem tanta firmeza. É uma série de problemas que não dá nem para a gente aquilatar, tão grande. E nem sabemos o que será doravante. Mas de uma coisa, nós devemos estar certos. Principalmente nós espíritas, que temos conhecimento da ciência, da doutrina espírita, que é a doutrina consoladora, né? Em que nós conseguimos já, com uma certa maturidade espiritual, compreender, até mais que certas pessoas ainda que não conseguem entender, a razão e o porquê de tudo que está acontecendo. O porquê dessa situação. Quando que nós, há 50 anos atrás, podíamos imaginar que um dia usaríamos máscara para nos proteger, em vez de abraçar nosso irmão, mantendo uma distância? Parecia uma coisa até que não daria, se naquela época surgisse isso, não daria nem para acreditar que poderia estar acontecendo. E veio acontecer. Então nós espíritas, já com uma certa maturidade, que nos permite compreender um pouco mais sobre isso, nós devemos levar em consideração tudo aquilo que nós já aprendemos sobre aquele que Jesus dizia, aquele final de tempos que Jesus dizia. Jesus nos dizia do juízo final que um dia teríamos. Evidentemente que tudo o que ele nos trouxe foi de forma figurada, alegórica, e que depois a espiritualidade veio nos esclarecer com muito mais clareza aquilo que o Mestre estava nos ensinando. Eu procurei e procuro mais procurar as coisas através do Evangelho de João. João, todos sabem, foi aquele apóstolo de Jesus, o mais novo, aquele que parece quando Jesus tinha um amor paternal, e João, pelo Mestre, um amor filial. Então João conviveu muito com Jesus, tanto que Jesus, quando ele saía para as orações, ele chamava Pedro, Tiago e João. João estava presente em todos os momentos. Então o Evangelho de João
é muito esclarecedor. Eu não estou aqui desprestigiando ou desqualificando os outros evangelhos. Não, não é isso. Só que uns procurou mais a historiografia e outros mais a essência do ensinamento do Divino Mestre. Então, João, em toda aquela convivência com Jesus, e seu evangelho nos traz muito mais espiritualizada. Ele andou mais do lado espiritual do ensinamento de Jesus, assim como Lucas. Entretanto, nem tanto Mateus quer mais historiografia. E João deixa claro lá que Jesus disse: olha, meus filhos, eu vos falo com alegoria e de forma figurada, mas eu me vou, vocês não ficarão sozinhos, porque eu mandarei um paráclito. Poucas pessoas conhecem a palavra grega, paráclito, que quer dizer consolador, um orientador. E esse vos dirá com clareza tudo o que eu vos tenho dito sob forma alegórica e figurada. Bem, para nós espíritas, nós sabemos. E lá cita ainda esse paráclito como o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. E nós espíritas sabemos que em 1857, Kardec, através de todo aquele ensaio inicial, escreveu as obras, em 57 com o Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade e muitos outros que vieram ali trazer as orientações e a explicação clara e objetiva de tudo que Jesus dizia. Então ali fica muito claro para nós que a Terra está passando do estágio de expiação e prova para a regeneração. É um estado, a regeneração, que ainda haverá o mal, mas não mais prevalecerá sobre o bem. É a regeneração. E o mundo está sendo preparado, já está em pleno movimento essa transformação, em pleno movimento. Aliás, já faz um bocado de tempo para nós materiais que essa transformação já está sendo feita. Aliás, se nós pensarmos bem, ela começou lá desde o tempo de Jesus, porque ele disse: olha, embora não creiam em mim, mas todos os pecados cometidos tinha atenuantes. A partir de agora não, porque agora conhecem a verdade. E eu as trouxe. Então veja bem, há 2000 anos a humanidade está sendo preparada para essa transformação que ia chegar e chegou. Ele já dizia, os tempos são chegados. E agora os tempos estão aí. Nós estamos vivendo esse tempo. Dizem os nossos irmãos da espiritualidade a respeito de todos esses problemas, doenças, tudo que viriam a cometer a humanidade no final dos tempos. Não como uma punição de Deus, que Deus não pune ninguém. Deus sabe das nossas imperfeições, muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Mas, entretanto, é uma condição que nós vivenciamos hoje, causado pelo próprio desequilíbrio da humanidade. O próprio desequilíbrio da humanidade. Diz lá o nosso irmão, em sua obra, O Sublime Peregrino, ele diz que todas, até uma aula recentemente que nós tivemos aqui na casa, falando sobre a forma pensamento, que ela forma ideoplástica, ela cria uma imagem, ela cria, e lá no astral, essa criação mental, essa distorção mental, o desequilíbrio da humanidade e também dos nossos irmãos do astral,
criam lá larvas e todos os outros processos bacilos que estão na condição astral. E nós, materializados aqui, hoje, como sempre, né? Hoje pode dizer que não podemos enxergar com mais clareza, mas há muito tempo a humanidade vem cada vez mais aumentando as suas iniquidades, seus desequilíbrios psicológicos, aumentando sobremaneira a carga negativa sobre o planeta. O planeta está pedindo socorro. Não é por causa da queimada na Amazônia, não é por causa da camada de ozônio. O caso pior, meus irmãos, é a carga energética negativa que nós colocamos no planeta, que a humanidade coloca no planeta. E esse desequilíbrio, esta carga, essa tremenda carga negativa, esses desequilíbrios, deram a condição para aqueles vírus que estavam lá no plano astral viesse para o campo etérico e material e materializasse aqui entre nós. Então, meus irmãos, essa Covid que aparece agora, o vírus da Covid, esse vírus, ele é consequente da materialização desses elementos que estavam no astral, criado exatamente pelo desequilíbrio da humanidade, porque o astral pertence ao planeta Terra. Eu estou falando do astral do próprio planeta, que contribui com as vibrações negativas somado com o desmaterializado. Assim já foi com o bacilo de Koch, já foi com muitas outras formas que a medicina vai estudando, vai tentando temperar, consertar, arrumar. Talvez também para esse vírus vai conseguir anular, porque a medicina também é apoiada por Deus, foi criado por Ele, evidentemente, para nesses momentos atenuar os efeitos. Mas o importante é nós sabermos que isso aí é causado por nós próprios, por nós humanos, Então nós somos os causadores das nossas infelicidades. Se somos os artífices das nossas felicidades, também somos os causadores das nossas infelicidades. Por isso, meus irmãos, que é importante que se diga isso. Vocês não ouvem isso nos compêndios da saúde, evidentemente que não, que a saúde cuida do meio material. A coisa astral nem é da área deles, nem entra nesse campo. Mas nós que estudamos a espiritualidade, nós que estamos nesse meio, que temos contato com a espiritualidade, isso nos chega ao conhecimento. Por isso Deus nos deu a sabedoria, que é uma vibração divina, que é através da meditação, através da procura do conhecimento, adentrarmos a isso e tirar disso o conhecimento necessário. Eu vos estou falando, não é de convicção própria, não é da minha convicção. Eu não poderia chegar aqui e falar para vocês da minha convicção. Estou falando sobre a luz da doutrina. Isso foram trazidos pelos nossos irmãos espirituais. Estou citando um aqui, que eu falei sobre o peregrino, que está muito explícito isso, que é do Dr. Ramatiz. Inclusive que muitos acham que ele é visionário, né? No espiritismo tem muitos que acham que ele é visionário. Eu não, pelo contrário, eu acho ele um grande espírito, com grande conhecimento técnico-científico. Mas, não só ele, isso já está no Evangelho de João. Pegamos aí o Apocalipse de João. O que lá traz é sobre isso, sobre esse momento em que nós estamos vivendo agora. Por isso, meus irmãos, se nós estamos em meio a uma situação como essa, é porque nós precisamos passar por isso. Nós precisamos passar por isso. Se não precisássemos passar por isso, evidentemente que o Pai não nos teria colocado aqui em meio a toda essa situação, se nós não tivéssemos que passar por isso. Se tivermos que passar por isso, é para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, porque a nossa vida aqui é transitória, ela é transitória. Nós sabemos que a vida real é da espiritualidade. A vida material não é a vida real, é a espiritualidade. Então, nós temos que passar por todos os meios corretivos que for necessário para o burilamento das nossas condições.
Como eu costumo dizer nas casas espíritas, quando me é dado falar. Nós somos como uma pedra bruta, que lá dentro tem um diamante guardado. O diamante está lá. O diamante é a essência divina. E que as nossas imperfeições, que é a grossura, a pedra bruta, que deve ser lapidada, que deve ser extirpada, para deixarmos exteriorizar o diamante. Esse diamante, com o tempo lapidado, refletirá a luz. Esse é o nosso destino. Mas nós temos que trabalhar esta pedra bruta. E esse trabalho, nós sabemos que é árduo e que o planeta Terra não é um resort, não é um paraíso. Aqui é campo de prova, é campo de luta. Para isso estamos aqui, meus irmãos. Nós poderíamos estar aqui sofrendo isso aí, mas não merecer ou não ter necessidade se fôssemos um missionário, né? Todos têm uma missão, nós sabemos disso. Tem uma missão, eu costumo dizer, tem a missão com M minúsculo e a missão com M maiúsculo. Esse não precisaria, mas estão a equipe atuando nessa última hora, como o trabalhador da última hora, que todos nós devemos ser. Nós que temos conhecimento espírita, temos que nos colocar como os trabalhadores da última hora. Essa é a hora de arregaçarmos a manga e mostrar a realidade. Para aqueles que nos cercam, somos pequenos, somos limitados em locais, mas aqueles que nos cercam. Trazer a esperança. Há pouco tempo, a nossa irmã Gisele, na prece, falou sobre a fé. A fé é fundamental. É fundamental. É a fé que nos dá esperança. É a primeira vibração divina, das 7 vibrações, é a primeira que aparece, a fé. A fé nos coloca em ombro com a realidade. Ela nos dá força para enfrentar as adversidades. Se não tivermos fé, meus irmãos, não temos coragem de enfrentar as adversidades. Devemos buscá-lo. Isso aí não é conquista. Fé não é conquista, é desenvolvimento. Conquista, ela tem uma conotação de algo que vem de fora para dentro, em que eu vou buscar de fora para dentro. Não, ela está em mim, como eu disse, o diamante está aqui, dentro da pedra bruta. Eu vou lapidar e deixar aflorar isso. É isso que me dará sustentação para continuar a viver a vida, a procurar o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Então, hoje, o sentido da minha orientação é encorajamento, meus irmãos. É dizê-los, veja bem, o que tem de ser, será. O que tem de ser, será. Porque o que nós tivermos que passar foi por desígnios da providência. E Ele sabe muito mais o que é melhor para nós. Aquilo que nós temos que enfrentar. Nós cremos, nós temos a fé em Deus, nós temos a fé na sublimidade dos nossos irmãos que trabalham a orientação do Pai, do Divino Amado Mestre Jesus. Nós somos monitorados em todos os momentos de nossas vidas. Nós não estamos aqui abandonados como um boi numa pastagem. De jeito nenhum, não é assim que se pensa. Nós não somos assim. Nós somos seres humanos. Nós estamos já na escala da angelitude. Nós temos que avançar, nós temos que crescer. E por isso, eu incito a todos, neste momento, com essas dificuldades que estamos enfrentando, procure aumentar o conhecimento. Conheça a verdade e ela vos libertará. Isso dizia Jesus. Por que eu vou sofrer sabendo que aquilo é importante para mim, que eu tenho que passar por aquilo? Vou sentir dor? Vou sentir problema? Sim, mas eu tenho que ter a compreensão que isso é importante para mim, que eu tenho que enfrentar isso com grandeza, com altivez, né? Então, meus irmãos, agora, mais do que nunca, nós devemos, como sempre ensina na casa espírita, sempre ensina, vamos melhorar as nossas condições espirituais, vamos melhorar, vamos fazer a tal de reforma íntima
que todos têm o conhecimento literal disso, mas a essência parece que fica encostada, fica lá, abandonada. É necessário. Veja, meus irmãos, então todos esses problemas que adviram, vamos falar no campo das doenças que surgiram, estamos passando, e outras surgirão. Tenha consciência disso. Esses elementos têm uma frequência vibratória, eles têm uma condição vibratória, vibram numa determinada frequência. É evidente que nós não sabemos das nossas condições vibratórias, nós não sabemos. Eu não sei qual que é a minha, eu não posso aquilatar a minha condição vibratória. Eu acho que ninguém consegue fazer isso. Seria de mais presunção da minha parte eu dizer que eu tenho essa condição vibratória? Não sei. E o problema kármico do passado? Eu estou me vendo aqui hoje, mas e o meu passado? Qual o meu conteúdo passado? Não sei. E isso tem peso nesse momento. Tem peso. Então, evidentemente que uns passarão por uma situação leve, nem sentirá os efeitos. Outros já sofrerão um pouco mais. E uns, inclusive, desencarnará, como tem acontecido. Então, isso vai depender das nossas condições vibratórias, não só desse momento agora aqui, mas acumulado com o nosso karma do passado. É o nosso histórico, né? É o nosso histórico. Então agora, mais do que nunca, vamos aproveitar esta oportunidade que nós estamos aqui, vamos trabalhar para a melhora dessas nossas condições vibratórias. Vamos aumentar a nossa frequência vibratória. E fala, mas agora é tarde. Mas peraí, o futuro é grande. A nossa vida é grande. Quantas outras oportunidades teremos de aqui estarmos e dar sequência nessa jornada de lapidação da pedra bruta? Temos que ter clareza, temos que ter confiança nisso. O Pai Celeste, nosso amado, misericordioso, está aqui, Ele conhece todos os seus filhos, e todos nós seremos anjos um dia, né? Todos nós seremos anjos um dia. Por que atrasarmos a nossa jornada? Vamos trabalhar, vamos enfrentar, vamos agradecer por todas as oportunidades que nós temos, todos os obstáculos que nós conseguimos transpor. Eu costumo sempre dizer que a nossa vida, meus irmãos, é como uma corrida de obstáculos, aquela que corre em volta do estádio ali, com aqueles cavaletes, que são os obstáculos, que a gente vai pulando, até passar por todos, né? E quanto mais depressa, rápido eu for para pular, mais depressa o próximo chega para mim, mais depressa ele chega. Se eu pular primeiro, for andando em passo de tartaruga, vai demorar tempo aquele obstáculo chegar em mim. Mas se eu pular e sair rapidamente, logo o próximo chega, né? É por isso que as pessoas às vezes dizem, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas não é isso, não é isso. Isso quer dizer que você está caminhando. Os obstáculos que você tem que passar, está chegando mais rápido e você vai transpondo. É assim que nós devemos encarar a vida. Nós estamos numa corrida de obstáculos. Vamos lutar por mais depressa possível, transpormos todos os obstáculos. O primeiro obstáculo nos dá confiança para pular o segundo. O primeiro e o segundo somados, nossa, nos dá muito mais confiança para pular o terceiro. E aí vai. Cada obstáculo que nós pulamos, nós nos engrandecemos, enrijecemos as nossas condições, né? Em termos espirituais que estou falando aqui, vai enrijecendo a nossa resistência psíquica. O que nós não podemos, meus irmãos, é ficar chorando frente ao leite derramado. Não podemos. Nós vamos sobrecarregando nossas baterias psíquicas. Vamos sobrecarregando com negativismo, não dá, estou com medo, ai meu Deus, não sei o quê. Como se tudo acontecesse por acaso. Nada nesse mundo acontece por acaso. Ele tem uma causa elaborada, pensada, consequência natural. Não é o acaso que fez acontecer. Então vamos pensar nisso, vamos pensar muito nisso e procurar
entender isso com bastante objetividade, porque o negativismo, ele acumulando, sobrecarregando as nossas baterias psíquicas, o que vai acontecer? Ele vai sobrecarregar de tal maneira, que essas energias vai somatizar, vai transpor para o nosso organismo. Aí aparecem as doenças, todos os tipos de doenças. Como diz um irmão falou para mim, um mentor falou para mim, Dé, ele falou, nesse mundo, meu amigo, existe mais doente do que doença. Doenças são poucas, agora doentes são muitos. São muitos. Doenças são poucas. A maior parte das doenças, meu irmão, que somatizada em nós aqui, é colocado pelo nosso psiquismo. Vamos trabalhar principalmente nessa hora. Agora, o momento é que a gente não firmar o nosso pensamento, não trabalhar intensamente isso, nós vamos sobrecarregar sobremaneira as nossas baterias psíquicas. Que o momento é oportuno para carregar negativamente. Então tenhamos cuidado com isso. Vamos pensar, refletir, senta lá, vamos pensar, vamos refletir à luz dessa doutrina consoladora, que nos esclarece tudo sobre o que está passando, o que nós vamos passar, o que temos passado há muito tempo. Nos mostra com clareza. Vamos colocar todos os acontecimentos específicos nosso, da sociedade, da comunidade como um todo, vamos botar sob o claro da razão, baseado no... Nós vamos achar esclarecimento, nós vamos achar o entendimento para tudo isso. É fácil. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz, sintetizar todo a essência do ensinamento de Jesus, ainda comentado pelos nossos irmãos, nos trazendo esclarecimentos sobre aquilo. Mas os evangelhos em separado, eles também trazem uma historiografia. Se vocês forem ler agora, com o conhecimento que tem, vocês vão achar coisas que ninguém entende lá, no conhecimento literal. Você fala assim, puxa vida, como é que ele não entendia, né? É tão fácil de entender agora. Mas por quê? Porque nós avançamos em conhecimento. Tem muitas coisas ali interessantes, que a gente vai falar, poxa, como aqueles nossos irmãos não entenderam o Divino Mestre. Isso foi há 2000 anos. Nós já estamos em condição de entender. Vamos ler, vamos refletir, vamos pensar, vamos pausar a nossa vida, não acelerar exageradamente, exacerbando todos os problemas nossos. Às vezes uma coisa é tão pequena que nós conseguimos transformar meio copo d'água nisso aqui num mar tormentuoso. Isso é sobrecarregar negativamente os nossos problemas. Não vamos querer sofrer antecipadamente uma coisa que é para acontecer lá pela frente. Vamos viver o momento. Se nós vivermos bem o momento, trabalhar bem o momento, nós estamos garantindo um futuro bom, um futuro equilibrado. Então é preciso, meus irmãos, que nessa hora façamos uma autoanálise. Uma autoanálise. No que eu tenho baseado na razão, ditado pelas obras, os nossos irmãos nos trouxeram, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritas, todos esses livros, e todas essas obras que venham complementá-los, tem ali ensinamentos maravilhosos, e nós vamos entender, passar a entender, mas fazer reflexão, não é fazer leitura literal não, é ler e refletir e pensar. O que eu tenho que fazer para melhorar as minhas condições, pensamento e ação. Porque, meus irmãos, nós sabemos que todas as nossas ações, todas, qualquer que seja uma ação que nós tomarmos aqui, primeiro nós a concebemos em nosso pensamento. Em nosso pensamento. Esse pensamento, o pensamento, esse é aquele que tem que ser policiado em todos os momentos. É ali que a coisa acontece. É ali que a coisa acontece. Temos um pensamento, devemos refletir sobre ele, pensar muito sobre ele. Não, esse pensamento me está sugerindo uma determinada ação.
Vamos passar pelo crivo da razão. Vamos ver o que nos diz a razão e todos os ensinamentos que nós já adquirimos ao longo do tempo. Sim, que aquela ação é importante, mas talvez não da forma ou na cor que nós estamos colocando. Talvez exista uma forma melhor de levarmos aquilo em ação. Ou talvez aquela ação não seja o melhor para aquele momento. Vamos esperar um momento mais oportuno, né? Então tudo é no pensamento. Nós devemos vigiar o nosso pensamento. Vigiando o nosso pensamento, nós estamos harmonizando as nossas ações. É no pensamento que todos os problemas surgem. Não alimentamos o nosso pensamento com coisas que não valem a pena, coisas que na verdade vai nos trazer malefícios em vez de benefícios. Se eu não estou através do pensamento destruindo ou comprometendo um conhecimento já adquirido que ainda não está sedimentado, mas que está amadurecendo. É através da autoanálise, é através da meditação que nós tiraremos a melhor conclusão. É claro, vamos deixar claro aqui, que a verdade, nós falamos em verdade, verdade, verdade. Verdade é relativa. É relativa. A verdade é relativa ao nosso nível de entendimento, de compreensão, de maturidade espiritual. A minha verdade pode não ser igual a da Gisele. A dela pode não ser igual à minha. Ou pode ser coerente se nós tivermos a mesma afinidade, o mesmo nível evolutivo. Então nós temos que entender que os nossos semelhantes, eles também têm a verdade deles, relativa ao nível de entendimento deles. Nós não podemos conflitar essas duas verdades. Não podemos conflitar, né? Nós vamos criar um atrito nefasto, tanto para o nosso semelhante, como para nós. Nós estaremos sobrecarregando a nossa bateria psíquica. E essa vibração do conflito, ele vai bater e vai voltar em nós. Também estamos carregando, sobremaneira, a nossa bateria psíquica. Veja, meus irmãos, quantas coisas temos que trabalhar. Quantas coisas temos que trabalhar. E nós espíritas não devemos omitir e negligenciar isso. É fundamental. O que adianta nós sermos espíritas e não procurarmos entender e estabelecer uma verdade ao nosso nível, embora que relativa, mas que está na ponta do nosso nível evolutivo? É isso que nós devemos procurar. Não é procurar ser politicamente perfeito. Nós temos que ser sinceros com a nossa consciência. É essa consciência que vai nos julgar. É ela que vai nos trazer problema futuro, se ela for mal conduzida. É a consciência. O único tribunal que existe é o tribunal da nossa consciência, o que vai nos julgar. Deus é amor e misericórdia. Ele nos dá a oportunidade de nós mudarmos, né? E nós sabemos que existe algo, uma verdade. Se ela não está a nossa compreensão em sua inteireza, que talvez não temos o amadurecimento ainda para entendê-lo com perfeição, vamos até o nível do nosso entendimento e aquilo procurar vivenciá-la daquela maneira. E assim vamos agregando valores às nossas vidas e aos nossos conhecimentos. O conhecimento é uma vibração divina, está disponível para nós. Meus irmãos, infelizmente o tempo urge, nós temos aqui também que cumprir horário, mas resumindo tudo aquilo que eu falei, é termos esperança, como diz a Gisela em sua prece. É ela que nos traz a esperança, é ela que nos fortalece. Esse momento, vamos vivê-lo naturalmente, sabendo que isso é consequência de tudo que nós temos que passar e que o planeta está passando e vai passar. E que nós espíritos temos que ser o sustentáculo de apoio
aos outros nossos irmãos que ainda não conseguem entender isso. Tudo bem, companheiros? Espero não tenha sido enfadonho, nem prolixo demais, mas tenha trazido um pouquinho de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, e eu tenho o prazer e a alegria de trazer para vocês. Que a paz do divino amado Mestre Jesus permaneça com todos. Um abraço de todo o coração a todos os meus irmãos. Boa noite, meus queridos. Que a paz permaneça com todos. Obrigada. Que os espíritos desencarnados sejam recebidos na pátria espiritual por parentes e amigos queridos que os acolherão, mostrando a nova realidade em que se encontram. Que eles sejam esclarecidos e recebam a luz divina para seu adiantamento espiritual e não prejudiquem ou influenciem os irmãos encarnados. Recebam esta prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. Encerrando essa reunião, vamos rogar amparo espiritual e saúde que nos foram ofertadas nesta noite. Não estamos sozinhos. Espíritos amigos acompanham nossos passos e atendem nossos pedidos. Sejamos sempre gratos por tudo que temos sido merecedores. Gratidão é humildade. Devemos sempre acreditar que as lutas passam, que as feridas são curadas e que o amor e o perdão nos levam a conquistar as dádivas divinas. Com perfeição e no tempo certo, a justiça de Deus se faz presente e tudo retorna para vocês de uma forma positiva. A caridade é um exercício espiritual que, quando praticada, movimenta as forças da alma e transforma tanto a vida do que recebe, como daquele que dá. É essa sensação de dever cumprido para com o próximo que nos proporciona a tão desejada paz interior. Saiba que Deus não espera de nós a perfeição, mas sim a força de vontade,
e Ele sabe dos nossos defeitos e das nossas virtudes. Compreende nossas fraquezas e nossas limitações. O que não podemos é ficar de braços cruzados, sem esforço e sem luta, pois isto retarda nosso progresso evolutivo. Pensemos nisso. Aqui é o momento de nos melhorarmos moralmente, para mais adiante não sermos chamados para as mesmas lições de agora. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, assim seja. Hoje nossa música será a linda oração de São Francisco. Boa noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,